Bom, o tema de hoje é conexão real. Nós vamos falar sobre estar conectado. Eu queria convidar você já de início para você se conectar com o Ministério Barra Jovem. O Ministério Barra Jovem é o Ministério Jovem da Igreja da Barra da Tijuca, da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra da Tijuca. A ideia de um ministério jovem é justamente integrar todas as atividades que acontecem dentro da área jovem da nossa igreja. Então, se você tem Facebook, se você tem Instagram, eu convido você para nos adicionar, para curtir, para nos acompanhar, para você poder participar mais, se envolver mais com o Ministério Barra Jovem, que é um ministério jovem que tem promovido várias ações, vários projetos missionários. Se você entrar nas nossas páginas, agora você já vai ver lá várias atividades que já fizemos esse ano, e você vai poder não somente saber o que aconteceu, mas ficar conectado conosco para saber o que vai acontecer aqui para frente. Pergunta rápida: já que você é uma pessoa conectada, já que você passa bastante tempo usando o seu Instagram, usando o seu Facebook, mexendo no seu WhatsApp, você já parou para pensar quantas horas do seu dia você passa conectado nessas redes? Alguém já parou para pensar nisso friamente? Quanto tempo eu estou conectado? Você já se pegou de manhã, acordou, a primeira coisa que você faz, puxar o celular e dar aquela conferida no WhatsApp? Você já se pegou fazendo isso? Já se pegou? Se você está com vergonha de falar que já se pegou, não tem problema. Eu já me peguei fazendo isso também, algumas vezes. A questão é a seguinte: hoje em dia nós estamos dependentes da conexão. Nós estamos conectados 24 horas por dia. Inclusive, nós temos fobia a estar desconectados. Eu não sei se você já viajou para algum lugar que não tinha sinal de celular, e você começou a sentir aquela angústia da falta de conexão. Parecia que você tinha se desligado do mundo inteiro e agora você estava excluído. Você não sabia mais o que estava acontecendo, você não tinha como entrar em contato com as pessoas a qualquer momento. Necessidade de estar conectado. Vocês acham que essa necessidade que nós temos de estar conectados é uma coisa boa ou é ruim? O que vocês acham? É algo bom ou é ruim? A necessidade de estar conectado. Vocês acham que esse desejo de estar conectado, ele surgiu depois do pecado ou antes? O que você acha? Primeira coisa, quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos a imagem e semelhança dEle. E se nós compreendemos que o nosso Deus é um Deus triuno, é um Deus que existe numa relação eterna, um relacionamento eterno, e Ele nos criou à sua imagem e semelhança, Ele também nos criou para sermos seres relacionais. E só existe relacionamento quando você se conecta. Nós fomos criados para estar conectados. A necessidade de conexão, ela é algo que já existe dentro de nós. Desde o ventre da sua mãe você já era conectado. E com a gravidez da Simone eu comecei a entender um pouquinho dessa conexão. Antes eu achava que o cordão umbilical grudava direto na mãe, mas estou começando a entender que é um pouco diferente as coisas. Mas é interessante, necessidade de estar conectado, necessidade de relacionamento. Não fomos criados para estar isolados. O grande problema da humanidade começou quando Adão e Eva escolheram se desconectar de Deus e se conectar à serpente. Esse problema inicial de desconexão de Adão e Eva de Deus, ao darem ouvidos ao que a serpente tinha a propor para eles,
Ele se refletiu no relacionamento que eles tinham um com o outro. E depois da primeira desconexão deles com Deus, aconteceu a desconexão de um com o próximo. Adão e Eva. De um relacionamento de confiança, de parceria, agora surgem acusações. Um querendo se justificar, culpando o outro. Relacionamento quebrado. Conexão caiu. Caiu a conexão. E isso continua. Isso continua. Quando eles se desconectaram de Deus, se desconectaram um do outro. Como consequência, eles também se desconectaram do plano que Deus tinha para eles. Do ideal que Deus tinha quando criou eles. O propósito que Deus tinha para eles ao criá-los, ao colocá-los no jardim. E agora, eles são expulsos do jardim. Eles perdem a conexão com o projeto inicial que Deus tinha para eles. O plano da salvação é o plano que Deus idealizou na eternidade para restaurar a conexão. Eu já preguei alguns sábados atrás, quando eu falei que o grande problema do ser humano não é simplesmente as suas falhas morais. O grande problema do ser humano, do pecado, é que o ser humano se desconectou de Deus. O ser humano se separou de Deus. O grande problema do pecado é que ele gera separação entre o homem e o seu Criador. E hoje nós estamos separados. Estamos desconectados. Apesar de toda a tecnologia que nós temos, apesar de todas as possibilidades e facilidades, as pessoas hoje estão desconectadas. Desconectadas do ideal que Deus tinha para elas. Muitas vezes nós estamos desconectados da nossa família. Infelizmente, estamos desconectados em alguns momentos de Deus. Estamos desconectados do plano que Ele tem para a nossa vida. Vivendo de acordo com as nossas vontades, com as nossas ideias, nos esquecendo que Ele tem um plano muito melhor para a nossa vida. A questão é, como restaurar essa conexão? Como resolver o problema da separação? Como minimizar as interferências que acontecem nessa conexão nossa com Deus? Como restabelecer uma conexão real com Ele? A conexão que Ele tinha em mente quando Ele nos criou. Eu entendo que existem 3 passos. Existem 3 fases para você se reconectar com o ideal de Deus para você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 35. Em Marcos 1, 35, nós encontramos o exemplo de uma pessoa que viveu a vida inteira conectado com Deus. Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui, a cada dia Ele estava conectado com Deus, Ele sabia qual era a vontade de Deus, Ele ia onde Deus queria que Ele fosse, Ele fazia aquilo que Deus queria que Ele fizesse, na hora que Deus queria, do jeito que Deus queria. Mas isso não é fruto do acaso, isso não é um benefício exclusivo da pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 1 de Marcos, no verso 35, diz o seguinte: no dia seguinte, antes de amanhecer, o que Jesus fez? Jesus se levantou e o que Ele fez? Foi a um lugar isolado, para quê? Para orar. Antes do amanhecer, primeira coisa do dia. E aqui eu entendo que o primeiro passo para nós restabelecermos uma conexão real é restabelecer a conexão vertical. A minha conexão com Deus, a minha busca por Deus, a minha busca em primeiro lugar pela presença dEle na minha vida, por conhecer a vontade dEle para mim. É por isso que uma das características e uma das ideias que nós temos dentro do Ministério Barra Jovem é primeiro Deus.
Hashtag primeiro Deus. Ele tem que ser a prioridade na sua vida. Você precisa começar com Ele. Você precisa buscar a conexão com Ele antes de se conectar com qualquer outra coisa. Porque Ele é que vai pautar a maneira que você vai se conectar com tudo o restante ao longo do seu dia. Jesus sabia que a primeira coisa que Ele precisava fazer a cada dia era estar em contato com o Pai. Era orar, era buscar conhecer a vontade do Pai. Ellen White diz que Jesus a cada dia, Ele recebia a instrução do Pai do que Ele deveria fazer naquele dia, como Ele deveria agir. E você? Tem buscado se conectar com Deus na primeira hora do dia? Tem buscado saber qual é a vontade que Deus tem para você naquele dia? Essa nossa conexão vertical é o que nós chamamos de comunhão. O significado da palavra comunhão é ação ou efeito de comungar, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Olha que interessante. Harmonia no modo de sentir, pensar e agir. Você está começando a entender o que a gente quer dizer quando a gente fala assim, você precisa ter comunhão com Deus. Você está entendendo o que é comunhão? Harmonia no modo de sentir, pensar e agir. Comunhão. E continua a descrição, identificação. Olha só, comunhão de pensamentos, em que há união, ligação, compartilhamento. É por isso que o primeiro ato do seu dia tem que ser se conectar com Deus. É por isso que tem que ser primeiro Deus na sua vida, no seu dia, nas suas atividades. Porque quando você está conectado primeiramente com Deus, a sua maneira de pensar, de agir, de sentir, vão ser da mesma maneira que Deus pensa, Deus age, Deus sente. E aí as prioridades de Deus vão se tornar as suas prioridades. E aí os valores de Deus vão ser os seus valores. Aí a maneira que Deus enxerga as outras pessoas, com amor, com compaixão, com misericórdia, vai ser a sua maneira de enxergar as outras pessoas e de agir com elas. Primeiro Deus. Era isso que Jesus tinha com o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele disse, como tu és em mim e eu em ti. Ele disse, aquele que me enviou não me deixa só. O Pai sempre está comigo e eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus disse, vim fazer a vontade do meu Pai. Do meu Pai. Será que os discípulos entenderam isso que Jesus quis ensinar para eles? Você acha que os discípulos entenderam? Vai um pouquinho para frente na sua Bíblia, até Atos. Atos no capítulo 2, nós encontramos ali a igreja primitiva, no seu início. E o texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, ele descreve como essa igreja vivia, como ela se relacionava, como ela agia, como ela pensava. E é interessante que dentro desse texto nós encontramos essa prioridade que eles tinham, de se conectar com Deus. Veja só, Atos 2, a partir do verso 42, nós encontramos, primeiro, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. Verso 46, adoravam juntos no templo, como? Diariamente. Diariamente. Os discípulos entenderam o que Jesus quis mostrar através do seu exemplo. Eles compreenderam que a importância maior no seu dia é de estar conectado. E isso não deve acontecer apenas uma vez por semana. Isso não pode ser deixado apenas para o último dia da semana, para o sábado. Essa conexão vertical, ela precisa acontecer diariamente. Na minha vida, na sua vida, nós precisamos buscar essa conexão. Tem uma frase interessante atribuída a Martinho Lutero, que diz, se não queres te encontrar com o diabo durante o dia, encontra-te com Deus antes do amanhecer. Não veja a face do dia, sem primeiro ver a face de Deus. E Ellen White também diz algo semelhante. Ela diz,
consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa, seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa questão é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida. E assim ela se moldará mais e mais, segundo a vida de Cristo. Será que é importante a primeira hora da manhã? Será que é importante esse primeiro contato? Será que é importante essa primeira conexão com Deus, antes de se conectar com qualquer outra coisa? Se era importante para Jesus, eu creio que é importante para nós. Se era importante para os discípulos que viveram com Cristo, eu creio que é importante para nós. E é algo que fica muito claro para mim nesse texto de Ellen White. Essa é uma questão diária. Diária. Todo dia. Primeiro Deus. Você pode se conectar com Deus de muitas maneiras. Uma delas é através do Reavivados por Sua Palavra. A leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Hoje lemos o capítulo 30 de Provérbios. Outra maneira é você ler a Bíblia orientado pelo guia de estudo, a lição da escola sabatina. Outra maneira é você ler a Bíblia procurando ali compreender a vontade de Deus para você. Responder questões que você tem, como nós fazemos no Além da Busca. Outra maneira é você ouvindo a voz de Deus através da mensagem pregada, não deixando de participar dos cultos, priorizando isso na sua agenda. Primeiro Deus. Conexão vertical. Comunhão. Segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? Conexão horizontal. Conexão horizontal. A minha conexão com Deus naturalmente me leva a me conectar com o meu semelhante. Não existe amor onde não há relacionamento, e você precisa ter isso muito claro na sua vida. O amor, ele só existe quando há relacionamento. Cristo deixou claro para todos nós como nós devemos nos relacionar. E Ele disse que a maneira como nós nos relacionamos provará ao mundo que somos seus discípulos. Será que é importante nós termos bons relacionamentos? A maneira com a qual nós nos relacionamos mostra ao mundo, prova ao mundo, nas palavras de Cristo, que nós somos verdadeiramente seus discípulos. João registrou essa mensagem de Cristo. E mais para frente, na sua carta de 1 João, ele traz um outro pensamento que é interessante também. Ele diz que se nós não amamos ao nosso próximo, a quem nós podemos ver, como nós iremos amar a Deus, a quem nós não vemos? Relacionamento, conexão horizontal, conexão com o próximo. E aqui eu ressalto, essa conexão horizontal não é algo opcional. Não é algo opcional. A Bíblia apresenta claramente, através dos ensinos de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. E não existe corpos com os membros separados. Os membros precisam estar conectados entre si, trabalhando em sintonia, trabalhando em unidade, apesar da diversidade, das características diferentes. E esses membros todos conectados, eles precisam estar conectados com a cabeça, que é Jesus Cristo. Outro exemplo que nós temos na Bíblia
é que nós somos pedras. Somos pedras que junto umas com as outras, sob a pedra fundamental, nós erguemos a casa espiritual, o reino de Deus, a igreja de Cristo. Quando a gente volta ao texto de Atos, eu vou querer que você deixe o seu dedo aí no texto de Atos, a gente vai voltar várias vezes. Nós encontramos aqui em Atos claramente a maneira que os discípulos se relacionavam. No verso 43 do capítulo 2 de Atos, diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Verso 44, desculpa. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Verso 46. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus. Estar junto, conexão. Somos um reino, somos o reino de Deus. E esse reino de Deus é um reino de amigos. É o reino onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas se amam, onde as pessoas elas têm propósitos em comum, elas se conhecem, elas se importam umas com as outras, elas cuidam umas das outras. Um reino de amigos. Pastor, como eu posso experimentar mais isso na minha vida? Você pode experimentar mais isso participando de um pequeno grupo. Você pode experimentar mais isso tendo encontros com as pessoas daqui da igreja, em momentos fora do final de semana, fazendo um telefonema, combinando de comer junto, passar tempo junto, conectando-se. Isso não é algo que acontece naturalmente hoje em dia. Nós precisamos investir energia para que isso aconteça. Nós precisamos ser intencionais. Se uma coisa que eu percebi, que eu aprendi, depois que eu entrei na vida jovem de trabalho, início da vida adulta, é que você, depois de uma certa idade, você não consegue mais fazer aquelas reuniões ao acaso. Se você quer ter relacionamento, se você quer se encontrar com seus amigos, se você quer passar tempo de qualidade com eles, até mesmo com a sua família, você precisa colocar isso na sua agenda. Você precisa intencionalmente separar um tempo para isso. Precisa ser uma busca intencional. Priorizar relacionamentos. Primeira conexão, conexão com Deus, vertical. Segunda conexão, conexão com o meu próximo, uma conexão horizontal. E qual é o resultado dessas duas conexões? Qual é essa terceira conexão que surge? Qual é essa terceira conexão? A terceira conexão é a sua conexão com a missão. É a sua conexão com o plano de Deus para a sua vida, com o propósito que Ele tem para você. Jesus, Ele entendia qual era a missão que Ele tinha nesse mundo. Ele falou claramente, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O que estava perdido. Jesus era um homem que vivia conectado na sua missão. Ele sabia a todo tempo o porquê ele estava fazendo aquilo. Ele sabia a todo tempo qual era a razão de ele existir. Ele sabia a todo tempo o porquê ele estava se relacionando com aquelas pessoas. Porque ele compreendia que ele estava o tempo todo em missão. O tempo todo em missão. 2 Coríntios 5, verso 18. Paulo nos apresenta essa ideia. Paulo diz que tudo isso vem de Deus, a transformação, a nova vida. E ele diz, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. E não somente isso. E nos encarregou de fazer o quê? De reconciliar outros com Ele. Primeira coisa, iniciativa de se reconectar com você foi de Deus. Ele proveu os meios, Ele veio atrás de você.
Ele enviou seu Filho para morrer no seu lugar e você poder se conectar novamente com Ele. Reconciliação, restauração de relacionamento. Quando você teve o seu relacionamento restaurado com Deus, agora Ele diz, agora você, meu filho, eu quero que você seja um agente para ajudar outras pessoas a também se reconciliarem comigo. A mesma missão que Jesus teve de buscar e salvar o perdido, que Ele deixou para cada um de nós. Eu e você não estamos à toa nesse mundo. Eu e você estamos em missão. Você trabalha porque você está em missão. Você estuda na faculdade porque você está em missão. Você tem uma família que está sempre em missão. Se você não está vivendo para buscar e salvar o perdido, que é a missão de Cristo, que Ele deixou para você e para mim, para que você está vivendo então? Para que eu estou vivendo se eu não vivo para isso? Tudo o que fazemos em nossa vida, tudo o que fazemos em nossa vida, tem que ser permeado pela missão. Salvar pessoas. Trabalho é missão. Estudos é missão. Relacionamento é missão. Casamento é missão. Futebol é missão. É tudo missão. Tudo missão. Conexão com Deus. Conexão com o próximo. Conexão com a missão que Deus me deu de ir e fazer discípulos, de ir e buscar e salvar o que estava perdido. Tudo isso só existe a partir da cruz. Jesus Cristo, Ele é o ponto central. Jesus Cristo é a razão pela qual nós podemos nos conectar de novo com Deus. Jesus Cristo é o que nos possibilita ser transformados ao ponto de termos uma relação saudável com o nosso próximo. Jesus Cristo é quem alinha novamente as nossas prioridades, para que nós tenhamos a nossa vida focada na missão que Ele tinha e na missão que Ele deixou para cada um de nós. Jesus, Ele deixa essa ideia muito clara quando Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Você sabe quais foram as últimas palavras que Jesus disse aos discípulos, que estão registradas na Bíblia? Quais? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos no capítulo 1. O verso 9 diz assim, depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não mais conseguiram vê-lo. Depois de ter dito isto, o que foi que Jesus falou? É só ler o verso anterior, verso 8. Olha o que ele diz. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte. Serão minhas testemunhas em toda a parte. E ele continua. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra. E eu parafrasearia isso aqui dizendo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no Brasil,
e nos lugares mais distantes da terra. Você está em missão. Eu estou em missão. O Ministério Barra Jovem, ele existe para ajudar você e para me ajudar a me conectar com Deus, a me conectar com o meu próximo e a me conectar com a minha missão. Jesus, ele falou, você precisa começar por algum lugar. E ele disse, vocês precisam começar por onde vocês estão. É por isso que nós compreendemos que Deus quer que nós comecemos o trabalho de ser suas testemunhas, de buscar e salvar o perdido por aqui. Onde eu e você vivemos, onde eu e você estamos. A Igreja da Barra não existe à toa. Ela não foi colocada nesse lugar por acaso. Ela não surgiu no coração de pessoas que frequentavam a igreja de Botafogo, outras igrejas, por uma coincidência. Deus plantou no coração dessas pessoas o desejo de vir para essa região. Porque Deus tem um plano. Porque Deus quer usar você, Deus quer me usar aqui para buscar e salvar o perdido. Você está disposto a aceitar esse convite? Você quer se reconectar com Deus, com o próximo, com a missão que Ele deu para você, de maneira real. Uma conexão real. Uma conexão real. Esse é o propósito da igreja, ajudar você. Esse é o propósito do Ministério Barra Jovem. Você jovem, que quer encontrar maneiras de servir a Deus, conecte-se com a gente. Venha fazer parte desse grupo de pessoas, de jovens que estão querendo fazer a diferença por Cristo. Eu definiria o nosso ministério como um grupo de jovens da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que buscam fazer a diferença em sua comunidade, a partir de uma conexão real com Cristo, com o próximo e com a missão. A pergunta é, você vai continuar offline? Ou você quer se conectar conosco? Se conectar com Deus? Eu queria fazer um convite para você, jovem. Talvez você já esteja envolvido. Talvez você já esteja participando em algum ministério, em alguma área. Ou talvez você não tenha encontrado ainda aquilo que você gosta de fazer, ou aquilo que Deus te deu o talento, te deu o dom para se envolver. Mas eu queria convidar você que tem o desejo de se reconectar com Ele, de buscar essa conexão real entre amigos, e de o fruto dessas duas conexões, se você estar envolvido com a missão que Deus tem para você, se você estar envolvido e agindo dentro do propósito que Ele tem para você, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Eu queria orar com você. Não precisa subir aqui na frente, pode ficar aqui embaixo mesmo, eu vou descer. Mas eu queria convidar você que quer fazer parte desse grupo de jovens que vive pelo Senhor, que quer fazer a diferença nesse mundo de hoje em dia, que quer estar envolvido na missão de buscar e salvar. Quem aqui gostaria de fazer parte? Quem aqui gostaria de fazer esse compromisso com Deus? Amém. 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 Deus seja louvado. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais gostaria de vir aqui? Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui, ó. Deus abençoe vocês, viu? A missão é para cada um de nós. Deus, Ele tem uma parte para cada um de nós. Deus, Ele criou você e te deu habilidades e talentos que Ele quer usar, que são específicos. Talvez pessoas possam ser alcançadas
pelo dom que Deus te deu especificamente. E Ele quer te usar. Ele quer te usar. Você só precisa permitir. Você só precisa se conectar com Ele. Ele quer que você esteja com a conexão plena, restabelecida. Porque assim Ele vai cumprir o propósito que Ele tem para você. Alguém mais gostaria? Alguém mais? Eu quero orar com vocês hoje. Amém. Amém. Se você tem esse desejo no seu coração também, pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Porque essa mensagem ela foi direcionada aos jovens, mas ela se aplica a cada um de nós. Ela se aplica a cada um de nós, de maneira plena. Conexão com Deus. Primeiro Deus. Conexão com o próximo. Vivendo num reino de amigos. Conexão com a missão. Se envolvendo com a obra que Deus tem para você. Amém. Curva a sua fronte, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, diante de mim estão uma multidão de jovens que tem no seu coração o desejo de se reconectar contigo, de ter uma conexão real contigo a cada dia, de buscar-te na primeira hora, colocar o Senhor como prioridade na vida deles. Senhor, eu peço que o Teu Espírito trabalhe na vida de cada um, que o Teu Espírito os mova, coloque esse desejo cada vez mais forte no coração deles de Te buscar, que eles sejam sedentos pela Tua presença, que eles anseiem pelo momento de estar a sós contigo, de conhecer quem Tu és, de ouvir a Tua voz, de compreender a vontade que o Senhor tem para cada um deles. Senhor, nós estamos reunidos nessa manhã, porque nós compreendemos que o resultado da nossa conexão contigo é uma conexão uns com os outros. É por isso que nós seguimos o conselho de Paulo de não deixar de nos reunir. É por isso que nós estamos aqui como família. E nós queremos, Pai, pedir que o Senhor coloque no nosso coração um amor, a compreensão, a paciência, o se preocupar um com o outro, o entender as fraquezas e as lutas de cada um, para que assim nós possamos ter relacionamentos fortes, saudáveis, e assim nós possamos, conectados uns com os outros, possamos formar um corpo de Cristo, um corpo saudável, um corpo que está conectado com a cabeça que é Jesus. E assim Ele vai onde Jesus quer que Ele vá. Assim Ele abraça as pessoas que Jesus quer abraçar. Ele fala as palavras que precisam ser ditas. Senhor, nós queremos ser as Suas mãos, o Seu abraço, os Seus pés. E é por isso que nós entendemos que nós vivemos num reino de amigos, onde o relacionamento é algo extremamente importante. E Senhor, nós queremos estar conectados com a missão que o Senhor deixou para nós. Nós não queremos viver uma vida sem propósito, nós queremos viver uma vida plena, na certeza de que o Senhor está nos conduzindo e na certeza que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. É por isso que nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos conectarmos com a Tua missão. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos agentes de reconciliação, de podermos levar a salvação para pessoas que estão perdidas. Senhor, obrigado pelo sacrifício de Cristo. Nessa manhã, mais uma vez, nós aceitamos a Tua graça e reconsagramos a nossa vida a Ti. Por favor, usa-nos, nos transforme, nos ajude a termos a cada dia uma conexão real. É o nosso desejo, é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém.